Nós vamos dar início ao estudo do livro de Obadias. Quem já estudou o livro de Obadias? Eu já li. Quem já leu o livro de Obadias além dele? Ninguém estudou, ninguém leu, então vai ser um estudo novo. Eu creio que esse estudo é muito profundo, muito gostoso, empolgante, e acho que todos vocês vão gostar muito de estudar o livro de Obadias. Confesso que me veio um temor tão grande que eu tive dificuldade de entrar nessa história a fundo, por conta do temor de tão poderosa e grandiosa que é a palavra. O livro de Obadias é curtinho e só tem um capítulo, mas é tão poderoso esse capítulo que nós vamos dar a introdução aqui hoje, mas nós vamos continuar esse estudo em outros dias, porque eu quero me aprofundar bem e gostaria que você trouxesse seu coração bem aberto para aprender sobre Obadias. Ele faz parte dos profetas menores, mas não menor porque ele é menor no sentido de pequenez, de ser inferior, mas menor porque é apenas a divisão que a teologia faz aos livros de profetas pequenos, por conta do tamanho do livro, que o livro é curtinho, ele tem um capítulo e são 21 versículos, e por ser só 21 versículos, aí chamamos de profeta menor. E o significado do nome Obadias é servo do Senhor. Amém? Só que antes de eu entrar e ler o livro de Obadias, eu quero trazer vocês para um pano de fundo, para uma história que está por detrás do livro de Obadias. Para você compreender o livro de Obadias, você precisa compreender a história que está por detrás. Então, em vez de eu ler Obadias agora, eu quero ler com vocês em outro lugar. Gênesis 25, 21. Do 21 ao 26. Para compreender o livro de Obadias é necessário entender essa história. Capítulo 25 e versículo 21 diz assim, Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu, engravidou. Os dois filhos lutavam dentro dela. Então disse: por que estou assim? Foi perguntar ao Senhor. O Senhor respondeu: os fundadores de duas nações estão dentro do teu ventre. Das tuas entranhas dois povos se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Até aqui, por enquanto. Depois eu continuo a leitura, nós vamos até o 26. Por enquanto, até aqui, para que eu possa falar algo para vocês. Essa passagem, eu até coloquei a figura ali, Isaac e Rebeca. Eles tiveram um casamento lindo, uma história linda. No momento do encontro, do casamento, viviam bem felizes, porém Rebeca não podia gerar filho porque era estéril, mas Deus tinha feito uma promessa a Abraão, pai de Isaac, que dele faria uma grande nação. Então Isaac começou a orar ao Senhor, porque ele precisava gerar. E Deus ouviu a oração, abriu a matriz de Rebeca, e Rebeca então engravidou de gêmeos. E eles lutavam dentro da barriga, eles brigavam dentro da barriga. E ela foi questionar Deus
E aí vamos continuar a leitura. 24. Cumprindo-se os dias para dar à luz, eis que se achavam gêmeos no ventre. Saiu primeiro o ruivo, todo coberto de pelos, por isso chamaram-no de Esaú, peludo. Depois saiu o seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, por isso chamaram-no de Jacó. E o que segura, que significa o que segura calcanhar ou enganador. Isaac tinha 60 anos quando os gerou. Os meninos cresceram. Esaú foi perito na caça, homem de campo, mas Jacó, homem simples, habitando em tendas. Ele é 27. Então, aí aconteceu o nascimento. O que nasceu primeiro? Peludinho, bonitinho, Esaú. O outro nasceu depois, segura no calcanhar. E falava assim: ó, como ele é. Se querer segurar o irmão, querer nascer primeiro. Então ele é Jacó. Por quê? Que é o enganador. Antes de eu dar prosseguimento em tudo aqui, eu quero dizer uma coisa. A nossa identidade, muitas vezes, está ligada à nossa história, antes da gente existir, está ligada ao nome e o momento do nosso nascimento. Uma pessoa que não conhece a história dos seus antepassados, dos seus pais, dos seus avós, dos seus avós, não conhece a história da família, não conhece nem como foi o seu nascimento, ela fica sem identidade, porque ela não sabe quem ela é, o que ela está fazendo ali, de onde ela veio e qual é o propósito dela. Então, a identidade que Esaú recebe é o primogênito de Isaac, que é filho de Abraão, que recebeu uma promessa, e ele tinha por herança a promessa por nascer primeiro. E a identidade de Jacó, trapaceiro, que é roubar o lugar do irmão. Só que Deus já tinha feito uma promessa. E a promessa de Deus era que o maior, ou seja, o mais velho, ia servir o mais novo. Então já era um plano de Deus, já era uma profecia, já era o que Deus tinha projetado. Mas a identidade dele até aqui era a identidade: eu nasci num lar que meu pai recebeu uma promessa, que meu avô recebeu uma promessa, Deus abriu a mato da minha avó, gerou meu pai, aí abriu a mato da minha mãe, gerou eu com meu irmão, só que meu irmão é o primogênito. E porque eu nasci pegando o calcanhar dele, me chamaram então de enganador, Jacó, ou daquele que pega o calcanhar, não, o que segura o calcanhar. Então, essa era a identidade que Jacó tinha e a identidade que Esaú tinha. Porém, existia uma rivalidade entre os irmãos, uma decisão que aconteceu com Esaú e com Jacó, uma decisão que os dois tomaram. E essa decisão foi impensada por Esaú e também por Jacó, e mudou a vida dos dois para sempre e de muitas gerações. A primeira figura é a decisão de Esaú impensada, e a segunda figura é a decisão de Jacó impensada. E eu quero dizer que o que significa isso? A maneira que o casal vive quando ele faz uma família, que o casamento de Rebeca e Isaac era lindo, né? Mas a maneira com que eles viviam como casal criou uma rivalidade entre os irmãos. Ainda que já tinha uma briga na barriga, os pais criaram uma rivalidade entre os irmãos. Por quê? Isaac preferia Esaú, porque Esaú gostava de caça, e Isaac também gostava de caça, e ele gostava mais do meu primogênito, gosta de caça, é homem do campo. E Rebeca gostava mais de Jacó, porque Jacó era um rapaz caseiro, gostava de estar em casa, gostava de estar na tenda com ela, fazia companhia para ela. Então, os pais criaram-se essa forma. E o erro do pai e da mãe e o erro dos filhos trouxe consequências geracionais por muitos
responsabilidade não só sobre nós, mas sobre aqueles que vão descender da gente. Nós temos responsabilidade como nós vivemos como casais, como pais e também como pessoas, porque as nossas decisões e as nossas escolhas podem impactar. Ah, mas eu não sou casada ainda. Mas Jacó e Esaú aqui ainda não eram casados. E Esaú, ele até na segunda figura já tinha esposa. Na primeira ainda não. Na segunda ele já tinha esposa. Mas Jacó ainda não. Mas a decisão deles mudou gerações. Então não importa se você é casado ou não. As suas decisões, o que você faz hoje vai impactar no futuro. É igual aqueles efeito borboleta que fala, né? Uma decisão hoje muda para sempre o seu destino no futuro. Um acontecimento hoje muda para sempre. Se você decidiu nessa sexta-feira hoje estar aqui sentado ouvindo a palavra, isso muda o seu futuro. Se você escolher ter ficado em casa, isso também muda o seu futuro. As decisões do presente mudam o futuro. Por isso, o provérbio está escrito em vários lugares que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por quê? Porque quando você teme ao Senhor, você vai andar prudente. Você vai andar com respeito, reverência e honra a Deus. E isso vai determinar quem você é e o seu futuro. Aleluia. Glória a Deus. E a rixa causada pelos pais nos filhos e a impulsividade de Esaú. Então, vamos falar primeiro da história de Esaú. Esaú foi impulsivo, com a mente divagante, falta de concentração, porque ele estava exausto de ter ido para a caça. E quando a gente está cansado, exausto, muitas vezes a gente fica assim, sem concentração, impulsivo, agindo pelas emoções, pelo impulso, uma mente totalmente vagando e não consegue concentrar. E nesse momento de distração vem as tentações. E aí foi o que aconteceu com Esaú. Ele chegou da caça, está aqui no capítulo 25, versículo 27 ao 34. É uma leitura um pouquinho longa. Se der tempo eu vou ler, mas eu vou explicando já. E ele chegou tão cansado, com a fome, com tanta fome, que quando ele sentiu aquele cheirinho da comida que o irmão estava preparando, foi uma tentação. Ele queria porque queria comer. Jacó, porque já tinha esse nome, porque já tinha essa identidade, porque ele já era assim desde bem, usou de esperteza, entre aspas, porque não é uma esperteza do céu, é uma esperteza humana, terrena e animal, e também diabólica, porque ele quis se aproveitar da fraqueza de Esaú. E essa atitude dos dois mudou o futuro deles e de gerações futuras. Porque aí Jacó falou assim: então me vende a sua primogenitura. Eu não me importo, ela não está me servindo de nada agora que estou com fome. Agora ela não me serve. Naquele momento, ele poderia não enxergar, mas servia naquele momento sim. Porque a bênção de primogenitura, a bênção de herdar as heranças, como assim? Ele poderia achar que aquilo não era importante naquele momento. Era importante. Porém, o que Esaú pensou? Nesse momento só me importa comer. Ele foi impulsivo, não concentrou onde deveria concentrar. Ele foi com a mente divagante, falta de concentração, e vendeu a primogenitura. Aí Jacó falou assim: não, me jura primeiro, jura. Aí ele jurou, fez um pacto e vendeu a primogenitura. Por quê? Por um prato de lentilha. Quantas vezes nós negociamos valores ou coisas no reino, eu, você, nós fazemos isso, às vezes no momento de fraqueza, quando somos tentados por causa de muitas vezes distrações, muito compromisso. A gente não tem tempo de descansar, não tem tempo de dormir, não tem tempo de
próxima historinha. Historinha mal chamada, é uma história poderosa. Capítulo 12, e o versículo 16 e 17, que diz assim, ó: não seja ninguém fornicário, culpado de vício sensual, ou profano, sem Deus e sacrilégio, como Esaú, que em troca de uma simples refeição perdeu o direito de primogenitura. Pausa aqui um pouquinho. Não está escrito em Gênesis que Esaú estava fornicando, mas eu percebo que o escritor aos Hebreus estava comparando o pecado de fornicação, assim como o pecado de comer um prato de lentilhas. É uma tentação momentânea, sem pensar, uma mente divagante, uma pessoa cansada ou uma pessoa distraída, que não foca no propósito, porque quem foca no propósito faz igual José. José focou em aonde? Quem ele é, a identidade. Eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus, eu não posso pecar contra o meu Deus. Eu sou um funcionário de respeito aqui dentro. Meu patrão confia em mim, não bota aí a confiança do meu patrão fazendo uma coisa dessas. Eu jamais faria isso, ele estava focado. Mas Esaú, não. Então é comparado o pecado de fornicação com um prato de lentilha. Você come uma comida ali, daqui a pouco você está com fome de novo, e você perdeu aquilo que era mais importante na sua vida, que era melhor. Não sei se vocês sabem o que é fornicação, depois me pergunta que eu explico. Porque bem sabeis, versículo 17, que querendo ele ainda depois recuperar seu título e herdar a bênção, foi rejeitado, desclassificado, posto de lado, e não achou lugar de arrependimento, não teve chance de revogar a escolha que houvera feito, ainda que com lágrimas e amargura o buscasse. E aí esse texto está em Gênesis 27, versículo 30 ao 40. Aleluia, que é o que ele buscou muito pelo arrependimento. Aleluia. Então, voltando aqui para a história, mais lá na frente, como Isaac já estava velhinho, e agora já no capítulo 27 mesmo, o que aconteceu? Isaac, eu não sei se ele sabia que Deus tinha falado que era um menor que seria mais forte, e ele gostava mais de Esaú e queria dar um jeitinho, como pai, ele tinha esse poder de querer ajudar Deus, de querer fazer da sua maneira, ou se Rebeca guardou o segredo e não disse a Isaac, porque não está escrito nem que ela disse nem que ela não disse, então não dá para saber se ele sabia ou se ele não sabia. Vamos imaginar que ele sabia que era para Jacó a bênção, e ele estava querendo abençoar, por lógica, o primogênito, e também porque ele gostava daquele filho mais do que do outro, e ele queria que Esaú herdasse essas bênçãos. Mas também podemos imaginar agora que ele não soubesse e ele estivesse só agindo normal, chamando o primogênito para passar a bênção, que eu acho que é mais provável essa segunda hipótese. Porém, Rebeca, ela errou de não ter comunicado isso com ele. Ele errou de não ter comunicado isso com Rebeca antes de chamar o filho para abençoar. Eles tinham que, como casal, ter conversado isso antes. Dá para ver que o casamento de Rebeca com Isaac não é tão bonito quanto as pessoas pregam e dizem. Foi bonito o momento do encontro, o comecinho do casamento, mas dava para ver que o casamento deles não era tão bom. Sabe como eu sei disso? A gente pode ver aqui num texto, deixa eu ver aqui onde eles estão, capítulo 26 de Gênesis, versículo, vou ler para vocês, versículo 7
capítulo 26 de Gênesis, do 7 ao 11, diz assim, ó. Quando os homens daquele lugar perguntaram acerca da sua mulher, ele disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher. Dizia ele: para que os homens daquele lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu Isaac brincando com Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e disse: na verdade ela é tua mulher. Como pois disseste e ousaste dizer: é minha irmã? Isaac respondeu: porque eu dizia, para que não morra eu por causa dela. E Abimeleque disse: que é isso que fizeste? Facilmente se fica deitado intercurso sexual, alguém deste povo com tua mulher e teria trazido sobre nós grave delito. Então Abimeleque ordenou a todo o povo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. O que você quer dizer com isso, Danite, dessa palavra do casamento deles? Que o papel do marido é o quê? Proteger a esposa. Ao invés de proteger a esposa, ele estava pensando nele, como me matar. E aí ele não protege a mulher e deixa ela vulnerável. Ela poderia ter sido usada sexualmente ou abusada, sei lá, por qualquer homem daquele lugar, sendo que ele era o marido que deveria protegê-la. Então aqui a gente vê a forma que Isaac lidava no seu casamento e a forma com que eles lidavam fazia com que um preferia um filho e o outro preferia outro filho. Sabe o que acontece? O casamento, quando não está bom, os filhos sofrem as consequências. Filhos abençoados são filhos de um bom casamento, de um bom relacionamento conjugal. E quando os filhos de um bom casamento, eles recebem a bênção, eles vão repassar para a próxima geração, e é esse o plano de Deus. Mas quando os filhos de um casamento que não é bom, eles, por mais que eles têm dificuldades, porque causa sérios e graves problemas em si. Crise de identidade aqui nos dois, principalmente em Jacó. Jacó tinha uma crise de identidade muito grande. Por isso ele precisou se sentir tentado. Ele também foi tentado quando ele foi vender o prato, que ele pagou o prato de primogenitura. Ele também foi tentado porque ele não tinha identidade nem valor, então ele precisava comprar a primogenitura para ele se sentir alguém agora. Só que eu tenho certeza que depois dessa ação ele não se sentiu feliz. Provavelmente ele se sentiu triste, porque ele pecou contra Deus, contra o seu irmão, contra a sua casa. E ele provavelmente não estava tão bem nem tão feliz assim por conta do pecado que ele tinha cometido, porque não houve ali confissão e arrependimento. E na próxima história, Isaac já velhinho, Isaac chama o filho para abençoar. E aí nos diz a palavra do Senhor que Rebeca está escutando. Aqui no capítulo 27, ela está escutando. Só que Isaac já não está enxergando bem. Então ela cria um plano para ajudar Deus a cumprir a promessa que ele fez para ela. Sabe aquela forma que a gente acha de ajudar Deus? Deus faz uma promessa para mim, aí eu vejo que não está dando certo, não está acontecendo, não está fluindo, não está indo tudo contrário. Eu olho e crio um plano, já sei, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Você está até com a visão no que Deus falou, mas está cega e torcida, porque quando Deus fala, Ele cumpre. Acredito eu que Deus ele iria fazer cumprir sua promessa, independente do pai e da mãe ter agido daquela maneira, porque quando Deus fala, Ele cumpre. Ele daria um jeito de fazer acontecer. Só que ao invés dela chamar Deus, confiar em Deus, clamar por Ele, ela foi tentar ajudar Deus. Só que ajudar Deus cometendo pecado de desonra, de mentira e de engano. Se Jacó já tinha um nome, uma identidade de enganador, agora ela vai lá e veste ele de enganador. Você agora pega a identidade de Esaú, porque você agora vai se vestir
Jacó, quando ele está conversando com a mãe dele, ele fala assim: mãe, eu não posso, porque meu pai vai descobrir que eu não sou Esaú, e ao invés de me abençoar, ele vai me amaldiçoar. Eu quero parar um pontinho aqui para trazer alguns ensinamentos dentro dessa parte dessa história, né? Antes de eu ler aqui, eu quero falar o que está na minha mente, depois eu leio ali. O que está na minha mente é o seguinte: o poder da palavra. O coração de Isaac estava desejoso de abençoar Esaú, mas a palavra foi liberada para Jacó, e a mão foi colocada sobre a cabeça de Jacó, e a bênção desceu sobre Jacó. Esaú, por mais que o pai desejou abençoar, ele não recebeu as palavras, então ele não foi abençoado. Jacó se tornou Israel, que é abençoado até hoje. E quem quiser fazer o que for contra Israel não vai prosperar, porque Deus quer assim, pronto. Pode ter algumas vitórias, algum êxito até um certo ponto, mas não tem como destruir Israel. Mas Esaú não recebeu a bênção, não recebeu as palavras liberadas da boca de um pai. E o que eu quero falar aqui? A nossa palavra tem poder, principalmente se nós temos uma autoridade. Eu quero dizer para quem é pai, para quem é mãe, mas principalmente pai, porque eu acho que a palavra do pai tem mais peso do que a da mãe ainda, porque a autoridade é maior. Satanás, ele tenta destruir a paternidade, destruir quem é pai, acabar com a identidade de pai. Quantas pessoas feridas com o pai? Terreno. Quantos pais feridos com os filhos? Eu sei que tem muito pai que fica ferido com os filhos, por conta da ingratidão de filhos, da desonra de filhos, né? Da forma que filhos agem com eles. Mas eu quero dizer para todos os homens que é pai, com você tem a autoridade para abençoar, independente do que seu filho faça. Porque olha só que coisa que tem nessa história poderosa que a gente não para para entender. Jacó enganou o pai, desonrou o pai, mentiu para o pai e ainda foi abençoado. Vamos pensar nisso? Ele foi tão abençoado que ele fugiu para Berseba e ele passou a noite em Padã Arã, deitou uma pedra e quando dormiu ele teve o quê? Uma visão de Deus aparecendo para ele em cima de uma escada, e a escada descia anjos e subia, ele sentiu tanta glória de Deus ali que ele temeu e disse: terrível é este lugar não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Ele viu a glória de Deus e ele saiu fugido de um pecado que ele tinha cometido contra o pai dele, mas a bênção estava sobre ele por conta da palavra que saiu da boca do pai dele. Na Maia Chara, mandar isso. Aleluia. Sabe porque tem muita gente amaldiçoada? Porque Satanás, ele lança muita seta na mente, no coração de pai, para liberar palavras de maldição na vida de filhos. E a palavra tem tanto poder, principalmente a do pai. O exemplo está nessa história. Lendo o que está aqui, né? O jeitinho de querer ajudar Deus dos dois, né? Do pai e da mãe, trouxeram pecados terríveis e consequências desastrosas no futuro. Lá em Gênesis 33, vai dizer que eles dois se perdoaram. Eu vou entrar mais a fundo nessa história, né? Do perdão mais à frente. Vamos concluir aqui a história. Concluindo a história, Jacó chega diante do pai. E ele fala assim: mas a voz é de Jacó, o cheiro é de Esaú. Chega aqui, meu filho, para me sentir você. Pois a mão, a roupa, a pele é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Não, ele mentiu, disse: sou eu, pai, sou eu.
Esaú, ó, identidade mentirosa. E aí o pai vai lá e libera muitas palavras de bênção. E eu quero até ler aqui, ver se ele confundiu, tá? As palavras de bênção que ele liberou. 27. Assim, pois, te dê Deus, versículo 28, capítulo 27, versículo 28. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, das gorduras da terra, abundância de trigo e de mosto novo. Sirvam-te povos, nações, curvem-se diante de ti, seu Senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe curvem-se perante ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Aconteceu que, acabando Isaac de abençoar Jacó, logo este saiu em sua presença. Então veio seu irmão da caça, e também fez o guisado. Aí vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver, 31. Então fez o guisado saboroso, trouxe a seu pai e disse: levanta-te, meu pai, come a caça de teu filho, para que tua alma me abençoe. Isaac, seu pai, perguntou: quem és tu? Respondeu: sou teu filho, teu primogênito, Esaú. Então Isaac, extremamente abalado, começou a tremer muito e disse: quem pois é aquele que apanhou a caça e trouxe a mim, e comi de tudo antes que tu vieste, e eu abençoei, de modo que ele será bendito. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, irrompeu em forte amargura, lamento, e disse: me abençoa também, meu pai. Ou seja, ele se entristeceu, se amargurou e chorou, porque ele foi enganado também, ele foi traído pelo irmão, ele foi roubado pelo irmão, e isso doeu no coração dele. Mas ele não se lembrou que um dia ele não se importou com a sua primogenitura, que um dia ele vendeu a sua primogenitura, que um dia ele comeu o guisado do irmão, né? De um pratinho de lentilha gostoso que o irmão fez. E aí, naquele momento, se concretizou aquele ato que ele teve lá atrás, se concretizou aqui. E Isaac disse: teu irmão veio com sutileza e tomou tua bênção. Então Esaú disse: não é com razão que o seu nome é Jacó, o que segura o calcanhar me enganador? Já por 2 vezes me enganou, tomou minha primogenitura e agora tomou minha bênção. Esaú disse: não reserve, pois, nenhuma bênção para mim? Então Isaac respondeu a Esaú: eis que fiz dele teu senhor, e dei todos os teus irmãos por servo, e o provi de trigo de mosto. Que farei, pois, agora por ti, meu filho? Esaú disse a meu pai: tens uma só bênção, meu pai, abençoa-me também, meu pai. E Esaú levantou a voz, sem poder controlar, e chorou. Então Isaac, seu pai, disse: eis que nas tuas gorduras da terra será a tua habitação, com o orvalho dos altos céus serás abençoado, e pela tua espada viverás e servirás a teu irmão. E acontecerá, pois, que quando te libertares, sacudirás o jugo do teu pescoço. Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção que seu pai tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: os dias de luto por meu pai estão chegando. Quando ele morrer, matarei Jacó, meu irmão. E essas palavras de Esaú, seu filho mais velho, foram anunciadas a Rebeca. E ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e disse: eis que Esaú, teu irmão, consola-se a teu respeito, intentando matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve minha voz.
vida e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, até que a ira do teu irmão desvie-se de ti e que esqueça do que fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhada também de ambos no mesmo dia? Rebeca disse a Isaque: estou enfadada da minha vida por causa das filhas de Et, que essas são as esposas de Esaú. Ele tinha duas esposas, filhas de Eteu. Eteu é filho, descendente de Cananeu. Cananeu, descendente de Noé, que foi amaldiçoado por Noé. O povo da terra de Canaã, os cananeus, os heteus, que eram povos pagãos, que adoravam os deuses, que eram povos maus. E Esaú tomou mulheres heteias para serem suas esposas, e ela foi a amargura no coração dos pais. Então Esaú, ele já não tinha a bênção de Deus, já pelas suas atitudes. Ele não reverenciava a Deus, ele não temia a Deus. Por mais que Jacó recebeu aquela identidade de enganador, ele temia a Deus. Então, talvez Deus, na sua onisciência, já estava prevendo o coração dos dois. Eu estava vendo o coração deles e já sabia que Esaú seria um homem sem temor, sem respeito, sem reverência de Deus. Então ela disse: se Jacó tomar mulheres dentre as filhas de Et, como essas são dentre as filhas dessa terra, de que lhe servirá viver? Ela era argumentadora, manipuladora, tinha um argumento muito bom para convencer o marido aqui, mas até ela tinha razão, que ele tinha que casar com uma mulher que não fosse daquele local, uma mulher que fosse parente dela, porque ela sabia a procedência delas. E ao mesmo tempo ela aproveitou para que Jacó se escondesse na casa do tio, fugindo do seu irmão. E é neste contexto dessa história que é o fundo, o principal do livro de Obadias. Por quê? Lá no capítulo 33, eu vou entrar nisso mais na próxima aula, mostra que eles dois se reencontraram, se perdoaram, choraram, fizeram as pazes. Porém Esaú foi morar nas montanhas de Seir e chamou sua terra de Edom. E lá em Edom, ele cresceu e multiplicou sua descendência e o povo muito. E Jacó continuou morando lá onde ele estava. Ele morou lá na terra de Padan-Aram com Labão. Depois ele volta para a terra onde ele estava, de Canaã, e fica morando ali em Canaã. Só que Esaú vai morar nas montanhas de Seir. O que eu quero dizer com isso? Que aí as duas nações existem, uma terra de Edom e terra de Jacó, no caso, que ainda não tinha trocado o nome. Quando ele já tinha trocado o nome, terra de Israel, o povo de Israel ali em Canaã e Esaú lá em Edom. E aí é quando entra a introdução para o livro de Obadias. Eu vou deixar essa introdução para a semana que vem, mas eu quero ler 2 versículos apenas do livro de Obadias. 2 versículos, e a gente entra a fundo na semana que vem dentro do livro de Obadias. O versículo 1 e 2 de Obadias diz assim: a visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom, da terra dos descendentes de Esaú. Temos ouvido a pregação do Senhor, e um mensageiro foi enviado entre as nações, dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela, Edom, para a guerra. Ou seja, Deus estava levantando nações, levantando mensageiro, levantando nações para vir contra Edom. Versículo 2 diz: e eis que te fiz pequeno entre as nações, Edom. Tu és muito desprezado. Vou ler até o versículo 2, que é bem profundo o que Deus fala aqui. Então, mas por que Deus começa a levantar Obadias? Primeira coisa, a visão. Visão de Obadias não é uma visão igual a Ezequiel viu um vale de ossos secos. Não.
de olho fechado, eu vejo, ou de olho aberto, eu vejo uma luz, eu vejo uma chama de fogo, eu vejo alguma coisa. Não é esse tipo de visão. É uma visão de um entendimento dado pelo Espírito de Deus. Um entendimento, uma visão, uma forma de pensar. Então, uma forma de entender. Pelo Espírito de Deus, ele recebeu com uma certeza. Igualzinho o profeta Elias recebe também a mesma visão para ir profetizar contra a casa de Acabe. É uma visão, é um entendimento. Ele se levanta cheio de Deus com a certeza que ele tinha que entregar aquela mensagem. Não é uma visão de dom de visão. É de um entendimento. E ele vai profetizar contra a casa de Acabe. Então aqui, a visão dele se refere ao entendimento, ao pensamento, assim como foi o profeta Elias, que em seu tempo falou para o rei Acabe que iria chover, que não iria chover. Assim o Senhor se levanta em um tempo, inspirado pelo Espírito de Deus, e traz essa forte mensagem para os edomitas. Quem são os edomitas? São os descendentes de Esaú. E é juízo de Deus. Nós vamos também na semana que vem falar sobre o juízo de Deus, que também tem profecia de Ezequiel, no capítulo 35, para Edom também. Depois nós vamos entender direitinho cada coisa que Deus está falando sobre Edom. Porque eles se perdoaram, mas Edom foi inimigo o tempo todo de Israel. Em nenhum momento eles tinham paz com Israel. Eles tinham ódio de Israel. Aquele ódio que Esaú teve na hora que ele foi roubar a bênção, ele passou para todos os descendentes. Gerações e gerações, até o tempo de Jesus. Vocês vão entender que até no tempo de Jesus tinha edomitas e eles odiavam Israel. Vocês vão entender que todas as vezes que teve guerra contra Israel, ou que Israel perdeu alguma batalha, os edomitas estavam juntos, ou para rir, ou para facilitar os inimigos invadir, ou para ajudar de alguma forma, e eles zombavam. Quando Israel foi preso para a Babilônia, para ficar no cativeiro, os edomitas ficavam facilitando a passagem dos inimigos e impedindo a fuga de Israel. Olha que coisa. Quando o povo subiu do Egito também, da escravidão, precisava passar por dentro de Edom. Os edomitas não permitiram e eles tiveram que dar uma volta bem maior em lugares perigosos, porque os edomitas não permitiram Israel passar. Ou seja, eles não amaram o povo de Deus. Eles zombavam do povo de Deus. Quando Israel estava em cativeiro, eles achavam bom, eles riam, eles ficavam felizes. E nós vamos entender tudo isso na semana que vem. Eu dei aqui apenas uma introdução sobre o livro de Obadias. Amém? Glória a Deus. Nós vamos encerrar.